Nós temos 3 filhos, temos o Igor, esse jovem aqui, está filmando, agora há pouco, nasceu em 14 de dezembro de 2005, temos a Deise Rina, ele cantou agora há pouco, nasceu em 12 de abril de 2008, temos também o Fabrício, está ali com a mãe dele, levanta a mão aí, Fabrício, olha que o garoto esperto ali, ó, nasceu no dia 17 de julho de 2019. 11 anos após o nascimento da Deise Rina. Meus irmãos, nós é um desafio. Cada dia a gente vive uma experiência diferente. E nós precisamos não só falar, porque palavra é bom a gente falar. Ah, menino faz isso, faz aquilo, menino vai orar. Mas eu te pergunto, o teu filho vê você orando? Eu me lembro, eu nunca vou esquecer essa experiência, esse momento. O Fabrício, ele mal andava. Estava engatilhando praticamente. Um dia eu ajoelhei ali na cama e comecei a orar. De repente eu senti uma presença chegando assim, alguém, mas eu não sabia que era ele. Quando eu terminei a oração, que eu olhei, ele estava ajoelhadinho ali. Ele veio se arrastando, mas estava do meu lado, orando também. Irmão, se você só fala, se você diz, menino, vai estudar a Bíblia, mas se ele não vê você com a Bíblia aberta, você estudando a Bíblia, não vai ter poder estas palavras. Se você pede para ele orar, mas se ele não vê você orando, não vai ter poder estas palavras. Falar é bom, é importante. Você não pode ficar calado, mas o mais importante é o teu exemplo, é o teu comportamento, é a forma como o teu filho, os teus filhos te veem. Eu me lembro aqui do pastor Augusto. Nós estávamos ali fazendo um evangelismo na igreja da Porta Minha. E tinha um adolescente que precisava a gente fazer a ficha batismal dela. E aí a gente precisava da autorização dos pais. Nos dirigimos então à casa daqueles pais. E quando chegou lá, o pastor Augusto conversando com os pais, perguntou se era do gosto deles, se eles apoiavam. Eles prontamente disseram, não, é do nosso gosto, a gente apoia, na igreja é um lugar bom, está difícil criar filhos, e a gente quer ela na igreja. Eles deram aquele apoio mesmo. E eu fiquei observando a reação do pastor Augusto, e ele foi muito sábio nas palavras dele. Aí ele perguntou, apelou para eles, e a ficha batismal de vocês, a gente pode preencher também? A gente pode preencher a ficha de vocês? A sua ficha, pai? Ele disse, não, pastor, não, agora não, vamos deixar mais para frente aí e tal. E você, não, nós queremos, ela lá, mas o pastor Augusto olhou para eles e disse, olha, como vai ficar a cabeça da filha de vocês? Vocês querem a filha de vocês na igreja, vocês dizem que é um lugar bom, vocês apoiam, mas vocês já pensaram como que vai ficar a mente, a cabeça dela? O que ela pode pensar? Peraí, se a igreja é um lugar tão bom assim, a ponto do papai e a mamãe apoiar e me incentivar a ir, mas por que eles não querem ir? Por que eles querem que eu seja batizado na igreja adventista do 7º dia? Mas por que eles mesmos não querem? Vocês percebem, meus irmãos, a importância do exemplo, do apoio, que nós devemos sair da parte teórica e partirmos para a parte prática. Como que você está se relacionando com o teu filho? É só teoria? É só palavras? Ou você está ensinando, praticando? Irmãos, tem um pai, quando eu falo pai, eu me refiro ao homem que não tem moral dentro de casa, não tem autoridade. É igual a história do casal, que o pai, um irmão me contava essa história. O pai, a menina fez uma danação lá, o pai correu, pegou um cipózinho ali, e quando o pai ia se dirigindo para a menina, a mãe já saiu com 5 pedras na mão. Olhou para o homem e disse, olha, nem pensa, tu nem pensa nisso aí,
O homem tem que ser homem. Ele tem que assumir o papel dele. O pai tem que assumir o papel do pai. Lá em casa, já há muito tempo, desde o início, eu e a minha esposa, a gente faz assim. Nós já vivemos muitos problemas no nosso relacionamento, um com o outro. Algumas dificuldades a gente já viveu, a gente já superou, graças a Deus. Mas nessa área da educação dos nossos filhos, a gente sempre foi unanimidade. Nós sempre pensamos da mesma forma. E sempre que ela vai falar com o filho, ele fica quieto. Embora eu não concorde naquele momento, mas eu me seguro. E sempre que eu estou falando também, ela pode até não concordar com a minha ideia, com a minha atitude naquela hora, mas ela também, ela não entra. Depois, se eu entender, ou se ela entender que aquela atitude naquele momento não foi a ideal, não foi o mais correto, a gente conversa em particular para resolver. Mas, meus queridos, se queremos uma igreja fortes na palavra, devemos estar educando também com a palavra. Como que você está agindo? A irmã White, no livro, cadê meu livro? Está aqui. No livro Testemunhos Seletos. Testemunho Seleto, página 199. Testemunho Seleto, página 199, é o volume 2. Tá bom? Volume 2. Tem uma partezinha aqui que ela fala sobre a atitude dos pais. Criticar o sermão. Ele diz assim: o delicado e impressionável espírito da juventude avalia o trabalho do servo de Deus pelo mesmo padrão pelo qual o afere os pais. Muitos chefes de família têm por costume criticar em caso oculto, aprovando umas poucas coisas e condenando outras. Deste modo, a mensagem de Deus aos homens é criticada e posta em dúvida e tratada levianamente. Que impressões são produzidas por essas observações empoderadas e irreverentes? Só os livros do céu poderão revelar. Então o pai chega em casa, aí senta na mesa, aí começa, viu lá aquele pregador, já é um cara que prega ruim, não sabe nem falar. Pai, que sermão chato é aquele, quase não para de falar. Aí ele aprova, isso aqui até que deu certo, falou certo, mas aquilo ele falou errado, olha aquela palavra lá que ele falou. E aí ele fica criticando. E a criança, ela vai vendo aquilo. E ela vai entendendo aquilo. Diz que só o céu vai poder revelar a impressão que isso vai causar. Ao seu senso moral, mais facilmente do que imagina os pais. E assim dá uma orientação errada, que o tempo nunca conseguirá retificar de tudo. Os pais muitas vezes se queixam da dureza do coração dos filhos e da dificuldade que tem em convencê-los de seu dever de atender às exigências divinas. Depois, sabe o que acontece? Aquele filho que fica ouvindo aquelas críticas, o pai criticando os líderes da igreja, o pregador, os irmãos, vai criando uma impressão na mente dele: essa igreja não é boa não presta, não funciona. Daqui a pouco o filho está lá fora. E aquele mesmo pai, aquela mesma mãe, sabe o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui na quarta-feira à noite, chorar, fazer um pedido de oração. Por quê? Porque ele não teve sabedoria. É a história, irmãos, eu já contei também lá no Casus, em algumas igrejas, como eu já passei essa e outras mensagens. É a história do pastor que foi visitar uma família. E diz que quando o pastor chegou, o pai de família, o homem sentou do lado, o pastor do outro, a esposa do outro, e tinha um garotinho do tamanho do Fabrício. E o garotinho, quando viu ali o pastor, o garotinho correu. E o pai começou a conversar com o pastor, e o garotinho ficou bem no meio dos dois, entre o pai e o pastor. Entre o pai e o pastor. E o pai disse: meu filho, sai do meio ali, menino, dá licença, deixa nós conversar. E o garotinho ali na frente. Menino, sai
e nem piscava o olho. Aí o garotinho olhou e disse assim: não, papai, peraí, é porque eu estou ali, eu estou procurando aqui a outra cara dele. Porque você vive dizendo aqui em casa que o pastor tem duas caras. E eu estou procurando aqui e não estou encontrando. Nossa, é engraçado mesmo, mas é sério. Você vive dizendo que o pastor tem duas caras e eu estou procurando até agora e não encontrei. Meus queridos, vamos ler Isaías, capítulo 18, capítulo 8. Isaías capítulo 8, versículo 18. Irmãos, vale a pena, vai valer a pena você fazer a sua parte, você ser um exemplo, porque no dia da volta de Jesus, lembre-se, os filhos não são seus. A Bíblia diz, Salmo 127, 3, a herança do Senhor são filhos. E quando Jesus voltar, ele vai pedir conta. Cadê os filhos que eu te dei? Cadê os filhos pelos quais você ficou responsável? Que naquele dia, meu irmão, minha irmã, que naquele dia a tua resposta possa ser essa resposta bíblica aqui. Isaías 8:18. Eis-me aqui com os filhos que o Senhor me deu. Quando Deus perguntar: cadê os teus filhos? Ele vai dizer: Senhor, eis-me aqui com os filhos que o Senhor me deu. Como sinais e maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos exércitos, que habita no monte de Sião. Faça a sua parte, meu irmão. Você que é pai, você que é mãe. Ore mais, dobre os joelhos no chão. Ore, porque a tarefa não é fácil. Mas é impossível? Você não. Tenha a sua consciência limpa. Não deixe a chama do altar da família se apagar. Culto familiar. Não esqueça, o culto familiar é decisivo na educação dos teus filhos. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Quantos pais, quantas mães gostariam de estar empenhados na educação dos seus filhos e gostariam de proferir estas palavras no dia da volta de Jesus? Eis-me aqui com os filhos que o Senhor me deu. Amém? Posso ver sua mão erguida? Amém? Que Deus te abençoe, querido papai e querida mamãe.